Amém? Aleluia. Deus tem chamado para multiplicação, sabe, irmãos? E por mais que às vezes a gente tenta ficar acomodado, Ele sempre tira a gente dessa zona de conforto, né? Ele tem sempre nos empurrado para fazer mais e mais. Quando você menos espera, que agora que está confortável, Ele vai te empurrar, Ele vai instiga você para fazer avançar cada vez mais. E assim a gente tem avançado. Sábado agora nós estaremos inaugurando o ponto de pregação lá em Castanhal, o Verbo da Vida de Castanhal, de fato nasceu. Quero agradecer aqui o Sr. Antônio e a irmã Luciana, que foi a primeira vez que a gente teve uma reunião lá em Castanhal. Eles foram comigo, né? Atenderam prontamente nesse chamado aí de Deus, da parte de Deus. A gente fez uma reunião rápida ali na BR mesmo, né? Com o irmão Isaú e Josi, né? E ali nasceu uma igreja. A partir desse momento nasceu uma igreja lá em Castanhal. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Eu sou muito emotivo. Na verdade, eu voltei muito emotivo por tudo aquilo que eu vivi lá em Marajó, sabe? E quanto mais você cavuca, quanto mais você vê e você entende e compreende a respeito de Marajó, né? Você vê que, de fato, é uma realidade. E a gente precisa estar de dentro lá para poder ser uma resposta de Deus para aquelas crianças, para aquelas mulheres que estão sofrendo ali, amém? Sabemos que não é somente ali que isso acontece, mas aprove a Deus, né, que já estava no nosso coração, na verdade já estava no nosso coração, já vinha falando desde o ano passado a respeito de Marajó, e de repente de Deus se manifesta e a gente vai, né, e a gente faz o ID do Senhor lá, e a gente faz todo o mapeamento daquilo que nós queríamos fazer, a gente conseguiu, né? Nós fomos patenteados para fazer isso. Então, glória a Deus, que Deus viu o nosso coração, né, e nos enviou para a gente poder estar compreendendo como o funcionamento, né, de Marajó. Então, logo, eu creio que estaremos retornando, mas agora com mais ferramentas e com algo mais da parte de Deus. Eu creio que eu voltei totalmente diferente de como eu saí de lá. Como eu fui, na verdade, como eu fui. Estou totalmente diferente, mais afogueado, com mais convicção daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no caminho certo, sabe, irmãos? O que importa é vidas. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é para nós mesmos, mas para alcançar a vida das pessoas e abençoá-las, trazer uma vida, uma perspectiva de vida, né, uma esperança para cada uma das pessoas. Então você está no lugar certo, você está no dia certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Amém. Sem mais delongas, que você abrir sua Bíblia aí em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, eu falaria: lança sua capa para fora. Amém? Todos abriram? Aqui fala a respeito da história do cego Bartimeu, que recuperou sua visão. 46. 10, 46. Amém? Posso ler? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O que ele está falando aqui? Lá no 52. A sua fé o curou. A sua fé o curou. Amém? Então aqui fala a respeito, né, vou contextualizar aqui, fala a respeito dessa história do Bartimeu, né, que é filho de Timeu, e quando nós vamos ver a respeito das nomenclaturas, né, que eles davam antigamente, se você for ver na origem, é hereditário, né, ou seja, Bartimeu, ele é filho de Timeu, ou seja, algo hereditário, que está seguindo de geração em geração. Então quando você vai ver o contexto dessa história, tá pegando muito no coisa, né? O ventilador, está pegando o microfone? Tá tranquilo? E quando a gente vai ver então esse contexto aqui, a gente pode pegar algumas ferramentas e aplicar na nossa vida. Então nesse contexto aqui, ele estava ali,
e estava nesse contexto aqui, pedindo esmolas, estava ali, e ninguém dava atenção para ele, porque ele era um mendigo de fato. E Bartimeu, ele estava ali, e quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, né, que Jesus estava passando, surgiu algo dentro dele. O que é? A esperança, a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ele escutava, já estava escutando a respeito de falar das notícias de Jesus. Então que Jesus estava passando e curando as pessoas. Então já criou uma expectativa dentro do coração dele. Ou seja, ele já estava gerando fé em seu coração. Sabe, queridos, muitas das vezes a gente ouve, a gente escuta a palavra, a gente está aqui escutando as ministrações, e nós pensamos que isso não é gerado nada dentro do nosso coração muitas vezes. Escutamos, entendemos, vamos embora. Às vezes nós ficamos pegando aquela ministração, escutamos novamente e fica por isso. Mas não, algo está sendo gerado dentro da sua vida. Algo está sendo gerado dentro do seu coração, que é a fé, que ela está sendo multiplicada. E quando você menos espera, ela vai vir à tona. Nos dias difíceis é onde você vai saber aquilo que está dentro de você. Nos dias difíceis é que você vai saber o quanto de palavra que você sabe. É nos dias difíceis que você vai saber o quanto que você tem a convicção da palavra de Deus. É nesses dias que você vai identificar aonde que a sua fé está. É nesse momento que você vai identificar. Porque quando está tudo bem, quando não tem nada agitado, nossa vida está uma maravilha, nós não precisamos exercer a fé ou exercer a palavra. Entenda. Mas nos dias maus, quando as coisas apertam, quando nós ficamos enfermos, quando acontece uma situação, é aonde que aquilo que está dentro de você, ele vai saltar. A palavra de Deus vai saltar de dentro de você. E é isso que vai te fortalecer nos dias maus. Então, por isso que todas as vezes que nós escutamos essa palavra, todas as vezes que nós nos alimentamos com essa palavra, está sendo gerado algo dentro de você. Sabe? Lá em Marajó, quando nós pegávamos a voadeira, e todos os ribeirinhos que você passava assim do lado, na voadeira, né, no rio, você via que cada ribeirinho ali na casa deles tem como é que fala? Uma placa solar que ela armazena a energia. E de noite eles usam essa energia que foi armazenada durante o dia todo. E aquilo que está dentro de nós vai funcionar da mesma forma. A gente está armazenando, nós estamos gerando dentro da gente. E no dia oportuno, na hora oportuna, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Então não é em vão. Se está falando a respeito, vai falar de fé novamente, pastor. Vamos falar de fé novamente. Se estamos falando de amor, vamos falar de amor novamente. E isso vai agregando na sua vida cada vez mais e mais. Não pense que é em vão ou que você sabe já de tudo. Não pense que porque você escutou 1, 2, 3, 10 vezes, 100 vezes que for, que você já sabe o suficiente. Porque aí você vai saber, quando o dia mal chegar, aquilo que está dentro de você vai saltar. E não vai ser mil maravilhas, não. A gente vai ser, sim, assolado pelas coisas que estão aí no mundo afora. O mundo jaz maligno, então as coisas ruins vão acontecer, sim, infelizmente. Enquanto Jesus não vir, as coisas ruins vão acontecer. Mas nós temos uma diferença. Nós temos a convicção, nós temos a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos sustentar no dia mau. É essa palavra que vai nos sustentar no dia difícil. Naquele dia que você está angustiado, naquele dia que você não tem forças para levantar da cama. É nesse dia que a palavra de Deus ela vai saltar dentro de você e vai falar, levante, eu sou contigo. Amém. Então vou voltar para o Bartimeu. Então Bartimeu estava ali, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava clamando porque ele tinha convicção de quem ele estava clamando, de quem ele estava chamando. Sabe? E eu vejo algo muito interessante em Bartimeu. Eu vejo algo que ele estava clamando de todo o seu coração. E essa música aqui, eu nem sabia que ia tocar essa música aqui, e eu ia falar sobre isso, exatamente sobre isso. Quando surge aquele clamor genuíno de dentro de você, Deus ele não vira as costas. Deus ele não vira as costas para você quando você tem aquele clamor, aquela oração, aquela prostração diante de Deus, aquela prostração genuína diante de Deus, sabe? Ele não vai virar as costas para você. Eu lembro quando eu estava no Japão e eu vim lembrar dessa história. Na verdade, eu creio que o próprio Espírito Santo me lembrou só no ano passado essa história que eu vivi. E deixa eu falar para você, eu estava no Japão, vida totalmente errada, estava longe dos meus filhos, morava sozinho, muitas coisas acontecendo, pensamentos de suicídio,
depressão, opressão maligna em cima de mim. E, de repente, alguns dias atrás, naquela época, eu tinha conversado com meus filhos e eles estavam, o Lucas, né, falando que queria ir embora, queria morar comigo e tudo mais. E eu falei, meu filho, não tem como fazer isso, não tem como ir embora. E numa dessas noites, no escuro, uma dessas noites sozinho, eu sentado, estava até fumando lá, puxando, e comecei a chorar. Me a quebrantar diante de Deus, sabe? Aquele quebrantamento genuíno. E falei, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa pelos meus filhos, eu vou ser grato no resto da minha vida. Bastou uma oração sincera, bastou um coração contrito, e Deus pegou esse gatilho, essa deixa, e fez um rebuliço na minha vida, que onde eu estou hoje, aonde que Deus veio me trazer. E eu vim lembrar-se dessa história só depois que eu estava aqui, na verdade, um ano passado. Eu não lembrava que eu tinha feito essa oração nesse momento difícil. Eu não lembrava que eu tinha clamado o nome de Deus, o nome de Jesus naquele momento. Eu estava ali em opressão, em depressão, estava passando por dificuldades, pensamentos suicidas. De repente, Deus me pega no Japão, me leva para Aracaju, me leva para Campina Grande, e minha vida é transformada. E eu era convertido? Não era convertido. Eu não tinha aceitado Jesus ainda, mais um coração. Mas basta um coração arrependido, um coração sincero diante do Senhor, sabe? E Ele vai pegar e vai transformar essa maldição em bênção. E eu vejo isso em Bartimeu, eu me identifico bastante, porque ele, um coração sincero, pegou aquela oportunidade, porque ele estava ali esgoelando, e de repente, aquele coração sincero, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus virou. Naquela multidão toda, Jesus escutou. Olhou para trás, epa, vem aqui, chama aquele rapaz ali. Algo está me atraindo. Que é justamente esse coração contrito. E antigamente, os judeus, eles tinham mania, naquela verdade, os antepassados, né, eles tinham mania de colocar o nome dos seus filhos pela ocasião que estava acontecendo naquele momento, ou no contexto que eles estavam vivendo. E nesse momento, o pai dele colocou justamente Bartimeu, porque ele estava vivendo um contexto, nesse contexto hereditário. Ou seja, de geração estava passando algo para ele. Eu vivi assim, estou passando para o meu filho, a mesma forma. Mas não precisa ser assim. Não precisa acontecer mais uma vez na nossa família. Não precisa acontecer mais um da nossa família se perder. A nossa função aqui na Terra é quebrar justamente essa maldição hereditária. Quando a revelação chega, quando o conhecimento chega, é o momento da gente quebrar essa situação que acontece na nossa família de geração em geração. Quando você olha para a sua avó, a sua avó fez uma coisa, a sua mãe está fazendo uma coisa, e você vê acontecendo a mesma coisa na sua vida, isso é uma mentira de Satanás que não precisa acontecer na nossa vida. Quando você vai no médico, no posto de saúde, alguma coisa, fazer alguma consulta, acontecer isso na sua família, tem uma doença nesse aspecto, não faz essa pergunta para você? A sua família tem esse diagnóstico? Não é assim que eles fazem? Não faz a pergunta assim? Ou seja, de geração em geração vai passando para outra geração. Hereditário. E isso não precisa acontecer na nossa vida. Isso não precisa acontecer na sua vida. E eu não falo só sobre doença, não. É sobre os pensamentos, é a forma de acreditar nas coisas, é a forma de ver as coisas também. Chegou o tempo da gente pegar e quebrar a maldição que está rodando na nossa família. E eu e você fomos chamados justamente para quebrar essa maldição, fazendo todo o mapeamento lá em Marajó. Uma das coisas que a gente aprendeu, que a gente percebeu, é que não adianta a gente levar a cesta básica, não adianta a gente fazer todas aquelas ações, levar um kit de higiene pessoal, que não vai mudar a vida deles. Por quê? Porque vem de geração para geração, de geração para geração, vai passando de pai para filho, de filho para pai. Só. De geração para geração. O pai viu o avô, o filho viu o pai, e isso vai passando. Então, na cultura deles, isso é normal de acontecer. Eles cresceram nessa condição, não tem perspectiva nenhuma, porque eles estão naquela condição ali. Então, é normal. Não é normal. Nós fomos chamados justamente para isso, para quebrar essa maldição sobre a vida das pessoas, ensinar, instruir elas no caminho certo.
Não precisa acontecer na minha vida e na sua vida. O que aconteceu até então na nossa família. Pessoas falam assim, olha, Tomás, cuidado com o açúcar, porque sua família... Eu falei, quem disse que eu preciso ser igual? Cuidado com a pressão, quem disse que eu preciso ser igual? É claro que eu não vou sair do equilíbrio, mas as coisas não precisam ser igual na minha vida. Eu não vou passar para a minha geração, vai ser quebrado aqui em mim. Não temos necessidade de carregar essas coisas nas costas. Não precisamos mais, não temos necessidade, porque nós já fomos livres. Somos livres, temos o conhecimento, a revelação. Nós temos o conhecimento que isso não precisa acontecer da mesma forma que aconteceu aos nossos antepassados. Não precisamos. E é justamente isso que nós precisamos trabalhar. Tanto em Marajó também. Esse é o desejo do nosso coração. Levar a instrução. Levar o ensino. E não é diferente de lá e aqui, porque aqui nós estamos também instruindo as pessoas a quebrar essa maldição na vida de cada um. Quebrar essa maldição. É maldição. Olha só o nome, que nome pesado. Maldição. Então, se aconteceu com meus antepassados, se aconteceu, minha família tem um histórico que vem carregando isso. Chegou em mim, não vai ter mais. Acabou aqui, Satanás. Perdeu. O conhecimento chegou, a revelação chegou, e quando a revelação chega, Satanás não tem mais domínio sobre sua vida. E eu falo em todos os aspectos. Todos os aspectos. Não precisa ser assim na nossa vida. Não precisa. Chegou o tempo da gente quebrar essa sofisma dentro da nossa cabeça. O que é sofisma? O que é sofisma, São Antônio, que nós sempre fala? O que é sofisma? São pensamentos errados. Crenças limitantes, crenças que foram colocadas dentro da nossa cabeça, raízes que foram implantadas dentro de mim, dentro de você. Sabe, queridos, quando a luz chega, é iluminada a escuridão, aquilo ali já não pode ficar mais apagado. O conhecimento chegou, as coisas têm que mudar. A revelação chegou, as coisas não podem permanecer da mesma forma. O que você vai fazer com a informação que você está pegando aqui? O que você vai fazer com o entendimento que você tem agora? O que você vai fazer com essa informação que você está pegando, que você não precisa carregar mais essa maldição familiar? E qual a postura que você vai tomar de agora em diante? Qual a autoridade que você vai exercer sobre isso? Porque é espiritual. É espiritual. E você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus já te deu essa autoridade. Em nome dele. Então não temos mais necessidade de ficar carregando isso nas costas. Não temos mais necessidade. Satanás pode chegar para você e pode mostrar uma falsa verdade para você. O que seria uma falsa verdade? O que seria uma falsa verdade? É uma verdade, mas é mentirosa, porque Jesus já resgatou tudo. Então eu não preciso ficar com esse diagnóstico mentiroso que ele está me apresentando, porque isso foi rasgado e agora eu tenho uma novidade em vida. Então é uma falsa verdade que ele está apresentando para você. É uma falsa verdade que ele te mostra as coisas para você e cabe a você a aceitar essa condição ou não. Você entende? Cabe a nós a aceitarmos essa condição ou não. É nós que determinamos o que nós vamos fazer com a informação que nós estamos recebendo. Por isso que nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos e não há nenhuma família perfeita no mundo. Eu fui procurar na Bíblia várias e várias vezes se tem alguma família de referência que foi perfeita, que não errou em nenhum momento. Não existe. Ou seja, eu e você temos solução. Uma boa notícia. Nós temos uma solução para a nossa família. Tem solução para mim e para você. E a resposta é a palavra de Deus. Não existe uma família perfeita entre trapas e beijos, né? Aleluia! Você está entendendo? Cabe a mim e a você pegar a informação que nós estamos recebendo e fazer valer a pena. Porque quando é apresentado para você um diagnóstico, você toma uma decisão. E se eu não tomar a decisão em cima desse diagnóstico, vai permanecer da mesma forma. Não vai ter mudança nenhuma na minha vida. Não vai mudar nada. Eu vou continuar da mesma forma, sentindo as mesmas coisas, e minha vida vai estar da mesma coisa, mesmo ciclo, novamente. E não vai acabar em você, você vai passar para outra geração. Por quê? Porque você viu o seu pai viu seu avô fazer, o seu pai viu seu avô fazer,
Você viu seu pai fazer, e agora o seu filho vai fazer da mesma forma que você fez, está fazendo. Entende? Nós precisamos quebrar algumas coisas, alguns sofismas, alguns pensamentos errados que nós aprendemos durante o longo da nossa vida. Se nós estamos percebendo, Deus está nos sinalizando que está errado, é hora de mudança. E nunca é tarde para mudar isso. Nunca é tarde para mudar isso. Para a gente ter uma mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de história. Mudar a história da nossa família. Mudar a história da sua família. Olha só. Você já viu aquela história que a mãe da mãe não deu certo com o homem, aí a mãe também não deu certo com o homem, a filha também não deu certo com o homem, e assim sucessivamente. Ou marido também não deu certo. Hereditário. Aprendeu daquela forma. Foram induzidas a viver e conviver e atrair as mesmas coisas. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Você não precisa disso. Então fique com a palavra. O que a palavra fala a seu respeito? O que a palavra fala a respeito de família? O que a palavra fala a respeito de saúde? O que a palavra fala a respeito de você se posicionar? É isso que nós precisamos agarrar. E sabe esse momento aqui do início, aqui na adoração? Eu senti uma unção específica quebrando julgos, quebrantando corações. Quebrantando corações. Porque quando você tem um coração quebrantado, Deus não resiste. Aleluia! Você entende? Vamos ler aqui, novamente aqui. Aqui no 50. Vou ler aqui no 49. Tenha coragem, levante-se. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Sabe, essa capa aqui, ela representava muita coisa. Essa capa aqui, os antigos, eles usavam justamente para representar, era uma característica deles, representar a característica, né, daquilo que eles eram da sociedade. Essa capa representava isso, representava a pessoa em si. Então, se uma pessoa ela estava com determinada capa, com bordados e tudo mais, é porque ela representava do alto escalão. Uma pessoa que estava com uma capa tudo de qualquer jeito é porque ela era mais humilde. E Bartimeu também tinha a sua capa, porque ela representava que ele era um mendigo. Ele representava que ele era aquela pessoa enferma, aquela pessoa que estava naquela condição. É tanto que ele tinha autorização para poder pedir esmola. Aquela capa representava tudo isso. Representava aquela maldição que ele carregava, representava aquela doença que ele estava, representava aquela cegueira, representava que ele era mendigo, representava que ele estava ali pedindo esmola. Tudo isso aquela capa representava. O interessante é que quando Jesus chama ele, o que ele faz? Dá um salto e joga aquela capa para fora. Lança aquela capa. Agora para pensar comigo. Aquela capa era dando legalidade para ele poder colher esmolas. Ou seja, quando ele deu um salto e jogou aquela capa, ele já tinha convicção que ele não ia estar mais daquela condição. Que ele não ia estar mais daquela forma. Ele já saltou convicto que ele ia ser curado. Que aquilo que ele estava querendo, ele ia conseguir. Você entende isso? A convicção que ele tinha de pegar aquela capa e não querer mais aquela história, não querer mais aquele contexto de vida, não querer mais aquela vida para ele, aquela legalidade que ele tinha para poder pedir esmolas. Eu não quero saber mais disso, meu filho, eu quero aquilo que Jesus tem para mim. Eu tenho convicção daquilo que Jesus está me oferecendo. É engraçado que Jesus pergunta, o que você quer, meu filho? Você não está vendo que eu estou cego, eu quero ver. É até irônico. É engraçado que Jesus fala assim, vai, a sua fé o curou. A sua fé o curou. Eu imagino nesse momento que quando ele vira, ele está indo, nesse momento que ele faça assim, pela fé, os olhos dele foram abertos. Eita glória! Sabe, chegou um momento na nossa vida que a gente precisa tomar essas decisões assim. De jogar aquela capa de sofisma, jogar essa capa que nos prende, essa capa que nós estamos vivendo, que está nos aprisionando de alguma forma, jogar para o lado, deixar para trás e pegar aquilo que Jesus está nos oferecendo. Ah, mas vai ter perdas. Você vai estar ganhando muito mais. Mas eu vou deixar de ganhar isso. Mas você está ganhando muito mais com Jesus. Mas eu vou ter que me humilhar. Você vai estar ganhando muito mais. Eu vou ter que pedir perdão. Você vai estar ganhando muito mais.
Eu vou ter que refazer todo esse contexto da minha história, então? Você vai estar ganhando muito mais. A partir do momento que você toma essa decisão, com coração contrito, pega essa capa e lança fora de você esse seu achismo, essa sofisma, esses pensamentos, essa história que você carrega que não está levando você a lugar nenhum. A partir do momento que você deixa ela para trás e segue adiante, a sua vida é transformada. O que aconteceu comigo? Eu presenciei isso. Eu sou uma testemunha viva disso, que realmente acontece. Que Deus ele não ignora um coração aquebrantado, um coração genuíno. Ele pode fazer muitas coisas. Aleluia! Sabe, Deus está trabalhando essa noite. E eu não sei como você chegou aqui, não sei o histórico que você carrega, mas Deus está trabalhando, Ele está falando para você lançar esse orgulho, lançar tudo isso que você está carregando, de amargura, de sentimentos ruins, para fora. E pegar na mão dele e avançar. É essa a nota que vem no meu coração quando nós estamos adorando. Essa é a nota. Não sei o que você já passou, não sei o que você já presenciou, o histórico da sua família com seus pais, ou com algumas pessoas da sua família, mas chegou o dia de você se liberte disso. Chegou o dia de sua vida ser transformada. Permita com que Jesus transforme a sua vida. Permita com que essa palavra ela transforme a sua vida. Pegue na mão de Jesus sem medo. Ele está te chamando. Sem medo. Se derrame. Você não tem nada a perder. Você tem só a ganhar. Você só tem a ganhar. Como o cego Bartimeu. Você só tem a ganhar. Mas eu vou largar tudo isso. E se? E se eu precisar de novo? E se? O que as pessoas vão achar de mim? E se? É o negócio do capiroto, é o negócio de Satanás. Não fique com isso. Fique com Deus. Fique com a palavra de Deus. Permita com que Deus trabalhe a sua vida. E eu estou falando também aqui para crentes velhos. Amém? Todos os dias, quando nós acordamos, é o momento da gente ter uma vida transformada. É o momento da gente renovar a nossa aliança. É o momento da gente renovar a nossa vida com Deus. É uma oportunidade, quando você acorda, abre seus olhos, é o momento de você se tornar uma pessoa melhor. E você não vai se transformar numa pessoa melhor para as outras pessoas, não é para você mesmo. É para você mesmo que você se transforma. É para você mesmo que você avança, que você cresce, que você se desenvolve. Não é por causa das pessoas A ou B, é por causa da esposa, é por causa do marido. É para você mesmo, porque você precisa melhorar como pessoa. É porque eu preciso melhorar como pessoa. É porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Então deixe de ser orgulhoso, orgulhosa e aquebranta esse coração diante do Senhor. Permita com que Ele trabalhe em seu favor, porque eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza que os planos e propósitos que Deus tem para você vão dar uma acelerada, vai avançar sobrenaturalmente. Eu tenho certeza. Mas pastor, será que eu tenho chamada? Será que Deus me chamou para alguma coisa? Com certeza. Não tenha sombra de dúvidas que Deus chamou você para algo grandioso. É tanto que você é a única pessoa que tem essa digital na sua mão, hein? Dentro de milhares e milhares de pessoas, você é o único camarada que tem essa digital bem aí. Não tem outra igual. Foi feita a forma e jogou fora. Aí você vem me dizer que você não tem chamada? Que você está aqui porque foi um acidente? Mentira. Mesmo que aconteceu por um acidente, Deus pegou esse acidente e transformou em bênção. Então você é uma bênção aqui nessa terra. Você foi chamado para abençoar essa terra. Então a gente não pode nos conter com pouca coisa. Nós não podemos nos conter. Não podemos ficar acomodados. Precisamos estar em movimento. Se movimentando cada vez mais. Avançando, melhorando, crescendo, evoluindo. Melhorando como pessoa, melhorando como filho, melhorando como esposo, melhorando como esposa, melhorando como pai, como mãe. Avançando, crescendo, constantemente. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida. A vida passa tão rápido, pessoal. A nossa vida passa tão rápido, tão ligeira, e quando você menos espera, já acabou a vida. A gente estava lá hospedado no hotel, de repente, um camarada que foi de Belém para dar aula lá em Breves, faleceu, teve infarto. No mesmo hotel da gente. De repente, novo, momento de se arrepender, é agora. O momento de melhorar como pessoa é agora. O momento é o agora, não é para depois.
Porque o amanhã nós não sabemos. Amém? Teve um profeta que foi dar uma palavra para um camarada, não estou lembrado quem é o nome, acho que era Davi, alguma coisa assim. Ele, não é não. Aí ele falou assim, olha, você tem tantos dias para morrer, você tem tanto tempo para viver. Aí naquele momento ali, acho que foi Davi mesmo, né? Aí acho que o camarada foi se arrependeu, aquele arrependimento genuíno, sim, me perdoe. Quando o profeta estava descendo as escadas ali, ele falou, volte, dê mais 15 anos para ele. Ezequiel, volte, dê mais 15 anos, fala que eu estou dando mais 15 anos para ele. Por quê? Pelo coração, o genuíno arrependimento. Mesmo que estava fazendo a bagaceira toda, estava ali, olha, Deus falou que você vai morrer. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, me perdoe. Me perdoa. Dizer que estava descendo a escada, de repente, volte. Vai lá falar novamente que ele tem mais 15 anos. Vai morrer. E houve um genuíno arrependimento. Nesse momento, ele foi esticado. É sério isso. É sério. Muito sério. Deus tem chamado uma igreja forte. Deus tem chamado a gente para cumprir o chamado dele. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Já passou o segundo tempo, né? Já estamos na prorrogação, só esperando o apito para o arrebatamento. E o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou em suas mãos? Não é tarde demais para começar. Não é tarde. E não é clichê quando a gente fala que você tem um chamado. Porque você tem um chamado. Você tem um propósito aqui na terra. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé.